Eu estava aqui pensando se devia ou não compartilhar essa história, se é o momento. Na verdade, desde sábado, desde domingo, quando eu fui andar de bike, eu gravei um vídeo aqui para esse canal que ainda vai no ar e eu já sentia que eu precisava compartilhar essa história, a história de uma sobrevivente de abuso, uma sobrevivente de relacionamentos tóxicos, contar a história de alguém que talvez hoje nem tivesse aqui e só sobreviveu a uma a um momento fatídico, vamos dizer assim, da vida, porque uma criança, posso dizer assim, foi uma criança que salvou a minha vida. Compartilhar isso com você não é fácil. Prepara o coração se você é sensível a temas como esse, relacionamentos tóxicos, abusos, mas também se você se identifica com essa história, fica aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho com você, né, dessa minha trajetória, do porquê que eu estou aqui, criei esse canal para compartilhar essa história com você, para conversar. Vamos tomar um café, apesar de eu não estar com meu café aqui. E eu quero compartilhar um pouco dessa história com você para te inspirar e até, quem sabe, para se você tem se sentido perdido na vida, já está aí na sua faixa dos 40 anos e não sabe muito o que fazer da vida, não sabe, se sente perdido no amor, abandonado, rejeitado. Então, você está em casa, porque aqui é o lugar dos corações partidos se abraçarem e se amarem. Então, fica aqui comigo, que vai ser um prazer imenso ter você aqui e compartilhar também essa história com você, né? Um pouquinho mais sobre mim, porque é para isso que esse canal existe. E, bom, vamos lá, começando essa história de como uma menininha me impediu ali de cometer a maior tragédia da minha vida, né? Que sem essa menininha eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, ligando a câmera e falando de algo tão sensível, algo que afeta tantas pessoas, né? Talvez você mesmo já conheça alguém que quis tirar a própria vida, talvez você seja essa pessoa que quis tirar a própria vida e entender e saber quanto é especial que você ainda esteja aqui me ouvindo, me assistindo. É o que faz, é o que nos faz essa comunidade, né? Eu acredito nas energias, então se você chegou até aqui porque estava buscando essas respostas, certamente não foi por acaso, né? A minha história, ela começa, já eu lembro disso já há muito tempo, vivendo situações muito difíceis, na fase, da infância, por assim dizer, né? Eu vinha de uma situação onde eu, como criança, não me sentia amada, sabe? Não sentia aquele abraço. Como criança, eu não sentia que eu era importante para minha família. Eu simplesmente não sentia isso, sabe? Por mais que eles pudessem dizer, por mais que eu tivesse uma boa casa, comida, roupa lavada, mas eu não sentia que eu era alguém, que eu era importante, que eu era especial, que eu tinha algum valor na vida. E isso, de sentir isso, sentir como se a minha vida não tivesse um propósito, não tivesse um motivo para existir, foi criando em mim aquela sensação de vazio, de que eu nunca sou suficiente, de que eu precisava me esforçar muito para provar para as pessoas que eu era muito,
que eu as amava, ou que elas eram especiais para mim, ou que elas podiam ficar na minha vida. Então eu estava o tempo todo tentando provar para as pessoas, depois, mesmo na fase da adolescência, quando eu era já adulta, que elas tinham algum valor para mim. Mas eu não entendia que essa necessidade de provar para as pessoas ou de querer ser a melhor em tudo que eu fazia, às vezes até de forma muito competitiva, né? Vou competir, eu quero ser a melhor, porque era uma forma de eu mostrar para as pessoas que eu tinha valor, né? E que eu queria ter elas na minha vida, queria que elas estivessem ali, sempre presente, compartilhando, estando na minha vida de alguma forma. Eu não queria que elas fossem embora, não queria perder aquelas pessoas, então eu acabava me dedicando demais, ou fazendo demais, ou expressando demais a vontade que eu tinha de ter aquelas pessoas na minha vida, né? De manter elas ali. E quando elas não ficavam, ou quando eu sentia que o que eu fazia parecia não ser suficiente, eu queria fazer mais, e sempre mais, e sempre mais. E eu cresci assim, né? A gente cresce acreditando que sempre precisa fazer mais para as pessoas ficarem. Mas à medida que você vai crescendo, você vai percebendo que nada do que você faz é suficiente. É justamente o contrário, né? Quanto mais você faz, parece que menos as pessoas te dão valor. Parece que menos as pessoas se importam com você. Você tenta, você faz, você se esforça, você se dedica, você vai, você está sempre presente, mas nunca é o suficiente. E esse peso de não ser suficiente me incomodava muito. E eu não entendia por quê. Eu buscava, às vezes, entender, mas eu não tinha todas as respostas. Eu queria encontrar, eu queria entender, mas eu não entendi. Então, como eu não entendi, eu fazia mais e acabava piorando. Então, eu comecei a entrar num estado emocional onde eu me sentia como se tivesse um buraco no meio do peito, sabe? Sentia sempre que estava faltando algo na minha vida. Faltando, sabe? Eu me sentia invisível. Porque não importava o que eu fizesse, então se eu fizesse mais também não adiantava. Então eu queria saber o que faz alguém decidir ficar na sua vida. O que faz você ser especial para alguém? O que faz? Só que eu não tinha resposta. Então eu cresci, eu alimentava cada vez mais esse buraco vazio no meio do peito, e a sensação era de que, tipo assim, não tem nada que eu possa fazer. E eu casei e vou dizer para você, com toda a sinceridade, não foi um casamento feliz. Foram 12 anos onde aconteceram muitos erros. Não culpo meu marido por isso, mas eu, em parte, sei que foi uma escolha errada minha. Foi uma escolha errada porque eu não escolhi com o coração, eu escolhi por uma conveniência religiosa, familiar. Eu escolhi porque eu não queria ficar sozinha. Essa é a verdade. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo que ninguém nunca quisesse ficar comigo. Hoje eu tenho essa clareza, mas na época eu não tinha. Na época eu achava que era só ser uma boa esposa, que o casamento ia ser maravilhoso, era só ser uma boa filha, que tudo ia, que o reconhecimento ia vir, que
eu ia ser vista, que eu ia ser amada, que isso era suficiente, mas na verdade não foi. E depois de 12 anos, a verdade apareceu. Na verdade, um pouco antes dos 12 anos, né, antes de eu separar, a verdade apareceu. Meu marido e eu conversamos e eu pedi para ele tomar uma decisão. E a decisão dele foi ir embora. E aqui eu não tô querendo julgar se era certo ou se era errado. Ele fez a escolha dele. Ele fez a escolha de não permanecer mais na minha vida e nunca mais voltou. Eu tentei ainda, né? Como sempre, corri atrás, eu fui lá, falei, pedi e não adiantou. E foi nessa época que a minha vida realmente desabou, assim, sabe? Foi a época mais difícil que eu tive que encarar aquela dor insuportável de ter sido abandonada. Eu já tinha outras vivências na minha vida onde esse abandono era real. Só um minutinho. Voltei, que caiu uma chuvinha gostosa aqui da onde eu moro e eu fui fechar a janela. Então, assim, eu já tinha passado por outros abandonos antes na minha vida e isso me incomodava muito, o fato de por que isso tinha se repetido. Por que de novo eu estava tendo que passar por essas situações onde o abandono era quase uma realidade na minha vida. E quando ele foi embora, eu fiquei completamente destruída. A sensação de você ver todos os sonhos que você sonhou, filhos, família, casa, construir uma história. Você vê esse sonho sair pela porta e não voltar mais é devastador. É quase como se uma parte de você tivesse morrido. E eu morava nessa época, foi na época da pandemia, foi depois da pandemia, na verdade. Eu morava nessa época na casa de uma pessoa que eu estava praticamente morando de favor nessa casa, por conta da situação, da pandemia e outras questões que a gente tinha, eu e meu marido, planejado fazer, realizar, mas aí veio a pandemia e acabou com os nossos planos e a gente se viu ali praticamente sem teto, né? Sem ter onde morar, Então a gente ficou nessa casa dessa pessoa que nos abrigou. E lá foi um período muito difícil, assim, principalmente na pandemia, né? Eu não tinha separado ainda durante a pandemia, mas vamos dizer que foi durante a pandemia que a situação se tornou assim, né, insuportável. Ficou insuportável a convivência, ficou insuportável. Eu acho que a pandemia, não sei se para você que está me assistindo, mas eu acredito que a pandemia ela mexeu na ferida de muitas pessoas. Foi aquele momento onde as máscaras caíram, onde as pessoas se viram realmente como elas eram, estavam ali o tempo todo, 24 horas por dia, e foi meio que isso que aconteceu para mim também, né? Foi aquele momento onde você não tinha como se esconder. E não poder se esconder era o que mais me aterrorizava, porque às vezes eu queria sair vagando e eu não podia. Apesar de estar naquele momento num apartamento, mas eu não podia sair vagando por aí porque não tinha para onde ir. E aí depois que veio, né, a separação, foi em 2021, logo depois da pandemia,
e que eu fiquei sozinha nesse apartamento que eu me refiro, foi quando eu realmente despertei para minha situação emocional, para como eu estava me sentindo e como eu me sentia diante da vida. Eu não tinha emprego, eu não tinha família, assim, né? Eu não tinha ninguém com quem eu pudesse contar, assim. Tinha alguns amigos, alguns parentes e tudo, mas eu lá no fundo da minha alma me sentia só. Era, era aquele mesmo, aquela voz, sabe, que fala pra você que você nunca vai conseguir nada na vida. Parece que aquele momento ali, onde ele foi embora, né, meu marido foi embora, que realmente despertou em mim todos os meus maiores medos, todos os meus fantasmas vieram à tona naquele momento, assim, sabe? Foi ali, naquela hora, em que eu me dei conta de que eu não sabia o que fazer da vida, que eu estava perdida. Eu tinha tentado agradar tantas pessoas e todas as pessoas que eu tentei fazer de tudo para manter na minha vida simplesmente não estavam mais ali. Eu não podia confiar nelas ou elas tinham ido embora. Então eu realmente me vi de fato abandonada. E naquela época eu era muito religiosa, sabe? Eu orava muito, eu sempre ouvia, né? Eu sempre fui muito criticada, que eu devia orar mais, que eu devia fazer mais. E só que eu cheguei nesse momento onde se fazer mais era o que era preciso, então por que tudo que eu fiz ali não era suficiente? Por que que as coisas não estavam realmente acontecendo como deveria ser? Essa era a minha pergunta. Então eu entrei em pânico. Não tenho, não tem outra palavra para explicar a sensação que eu estava vivendo ali naquele momento. Era pânico, era pavor. Era o pavor de que talvez eu não acordasse no dia seguinte. Ou que eu escondi, chegou uma época nesse apartamento que eu estava tão em pânico, eu sentia uma agitação na minha alma, assim, sabe? E eu morava naquela época, o apartamento era no sexto andar. Então eu estava tão em pânico, mas tão em pânico, que a sensação, a vontade que eu tive foi de me jogar. Era o medo, né? Eu estava tão agitada, parecia que a minha alma queria sair de dentro do meu corpo. Muita gente fala disso, né? Fala assim: ah, eu nunca quis tirar minha vida. Ah, eu nunca quis pular. Ah, eu nunca quis morrer. Ah, eu nunca. Mas não é uma. Quem já passou por isso e sobreviveu, sabe que não é uma coisa que você quer fazer. Você sente de fazer. Você sente uma vontade inexplicável de que se você fizer o movimento, isso vai aliviar a dor que você está sentindo internamente. Não é uma coisa que você intenciona fazer. Você simplesmente sente de fazer. É como se a alma de dentro de você pedisse isso, desejasse que sair. E como não tem outra forma de sair daquele sofrimento, né, do seu corpo, ela não quer, a sua alma é como isso, assim, a impressão que eu tive. A sua alma, ela não quer ficar dentro de você, ela quer sair. E para sair, ela tem que levar seu corpo junto, sabe? É meio isso, assim. Então eu escondi as facas. Chegou um tempo que eu comecei a esconder as facas, porque eu tinha medo do impulso que vinha, era muito forte.
Foi uma loucura, gente. É uma loucura, assim. Você tem que ter muita coragem, muita vontade de lutar contra o que você tá sentindo que vem. É muito forte. E teve uma vez que numa dessas vindas, né, do impulso assim de você querer sair do seu corpo, você querer, né, se jogar e tudo. Eu me lembro que eu estava sentada, na época eu não tinha nem cama. Hoje eu tenho uma cama, posso falar dela hoje, eu não sei se eu vou falar dela hoje, dessa cama, mas depois eu falo, por isso que eu tô aqui na frente dela. Mas eu estava sentada no colchão, no chão, e eu me agarrei nesse colchão. Fechei os olhos e comecei a pensar em tudo que eu meio que comecei a imaginar como seria se eu não tivesse ali naquele lugar. E em alguns momentos, em algum desses momentos, eu imaginava que eu tava na praia, assim, sabe? Acho que por isso que eu fui na praia ontem gravar para vocês, que vai no ar ainda. E isso me veio muito na mente. Que ficar ali na praia, sentindo aquele vento. E aqui eu tô de frente para a janela, eu tô vendo, né, aqui eu tenho uma montanha linda assim. Pena que não dá para ver, mas tem uma montanha linda assim na minha frente e o vento tá balançando bastante. E sempre que vem o vento me lembra disso. Me lembra das vezes que eu começava a agitar dentro de mim tanto, que parecia que eu ia sair, meu corpo ia sair, sabe? Eu ia sair do corpo ali. E era uma loucura. Então nesse dia eu só segurei no colchão, segurei, eu lembro que eu segurei assim, com tanta força. E como eu disse, eu era muito religiosa, né? E naquela época eu tinha alguns sonhos, né? Eu sempre quis fazer coisas boas, né? Fazer missões, falar, sabe? Enfim, inspirar as pessoas mesmo, sabe? Na época eu tinha um pensamento diferente sobre o que seria inspirar as pessoas, né? Hoje eu sou terapeuta e através do meu trabalho é que eu levo essa inspiração para as pessoas, é que eu oriento as pessoas, né? Através do meu trabalho, através do que eu faço, inclusive nesse meio tempo aí foi quando eu fiz a terapia, né? Me tornei terapeuta, estudei, porque eu queria entender. Eu queria entender, depois que meu marido foi embora, eu queria entender por que eu estava vivendo todos aqueles padrões, por que eu estava repetindo tanto esse abandono na minha vida. Então, eu já estava nesse processo de estudar, de conhecer e também de entender a natureza humana, né? Por que eu estava vivendo tudo aquilo. E nesse meio do caminho, né, de inspirar, de orientar as pessoas, de tentar mostrar para as pessoas, sabe, até através da minha própria experiência que eu estava passando, meu casamento, como elas poderiam sair daquela situação, porque era o que eu queria para mim também. Só que nesse dia eu tava assim, insuportável. Assim. Foi o dia mais difícil. Eu segurei naquele colchão e eu sabia dentro de mim que eu ia pular. Eu sabia dentro de mim que eu ia pular.
muitas coisas vêm na nossa cabeça nesse momento. É impressionante, assim, você perde a noção do espaço, assim, você começa a pensar milhares de coisas ao mesmo tempo numa velocidade tão grande. E tudo coisa ruim, né? Tudo coisa ruim. E aí, aquele quadrinho ali tava de frente, assim, de frente não, de lado, assim, para onde eu estava sentada. Eu estava sentada exatamente nessa posição. Eu estava de frente para a janela, mas na parede. Assim, eu tentei ficar na parede. Assim, eu sentei e fiquei na parede, sentindo a parede, porque eu precisava sentir as coisas. Eu precisava sentir o chão, eu precisava sentir o colchão, eu precisava sentir a parede. E eu olhei para essa foto minha que estava ali. Eu tinha cerca de 6, 7 anos nessa foto. E eu me lembro do dia que eu tirei essa foto, que tá ali aparecendo pra vocês. E nesse dia, quando eu tirei essa foto, com esse sorriso todo que essa criança tem, era um dia muito triste pra mim. Porque naquele dia ali eu vivi uma situação durante a foto que eu me senti a pior das pessoas, já naquela idade. Mas essa criança, mesmo com tudo que ela passou, ela tinha um diário, ela tinha um registro, né, de tudo que... E nesse registro ela dizia várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes nesse diário, nesses registros, ao longo da vida. Ela dizia que queria ser uma luz no mundo. Ela dizia que ela queria iluminar, sabe? Ela ainda citava isso, né? Que ela queria ser igual Jesus, fazer o bem para as pessoas, iluminar o mundo inteiro. E quando eu olhei para essa foto, foi o que eu me lembrei. Foi como se, quando eu lembrei do sonho dela de iluminar o mundo, ela falava isso assim. Quando eu lembrei disso, foi a única coisa boa que acalmou meu coração naquela hora. Lembrar que aquela menina tinha um sonho e que eu não podia desistir. Que eu precisava realmente fazer isso por ela. Porque eu sabia que ninguém ia fazer. Que ninguém se importava, sabe? Que ninguém dava valor para ela. Que todo mundo achava que ela era só a nega magrinha. Que não importava o quanto ela realmente gostasse das pessoas, que isso não era valorizado, não importava o quanto ela queria fazer o bem. Então, naquele dia eu fiz uma promessa para ela. Eu falei, olha, eu preciso fazer isso por você. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou levar isso para o mundo. Eu vou compartilhar a nossa história, os nossos sofrimentos, a sua dor para o mundo inteiro. Não sei quanto tempo vai levar, não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer isso. Eu vou contar a sua história de como você sobreviveu à morte, porque queria fazer uma coisa boa, que era iluminar o mundo.
Na época eu nem sabia o que isso significava, mas eu sabia que era tão importante para ela isso, sabe? De ser uma luz do mundo, de ser boa, por ser boa, por simplesmente querer fazer o bem, ajudar as pessoas, mostrar a luz. E eu fiz essa promessa para ela. Então, depois desse evento, naquela tarde, né, que eu quase pulei, eu comecei a escrever um livro. Esse pequeno livro, chamado Doce Autoestima. Na verdade, esse livro nasceu porque logo depois desse evento eu fui estudar. Eu fui estudar sobre porquê dos padrões. Eu já estava, na verdade, estudando, mas aí eu tomei isso como meu propósito de vida. Era o que me fazia acordar todo dia. Era o que fazia eu ter um motivo para levantar e falar assim, não, hoje eu vou estudar, hoje eu vou entender tal coisa, hoje eu vou fazer para tirar o foco da dor que eu ainda sentia por causa do abandono, por causa de tudo que aconteceu. E foi quando eu me tornei a terapeuta, né, que venho falando, eu já tenho outros canais aqui no YouTube, venho falando para milhares de pessoas já sobre amor, sobre autoestima, sobre acender a luz, sobre acender valor. Mas eu precisei estudar porque eu não entendia. Eu não entendia por que chegou no ponto que chegou de eu querer tirar a minha vida. E eu tive que entender por que ninguém me valorizava. Por que ninguém ficava. E isso não é. Muitas vezes as pessoas falam, você até falei isso, né, no passeio que eu fiz e que eu vou postar para vocês. Você não se valoriza. Você não. Só que valor tem muito a ver com identidade. Tem a ver com quem você é. Só que eu não sabia quem eu era naquela época, porque eu me perdi tentando agradar as outras pessoas, eu me perdi tentando entender as outras pessoas, eu me perdia tentando manter o relacionamento, na época, meu casamento, e nunca olhava para mim, nunca olhava para minha criança. E se não fosse por isso, se não fosse entender isso, eu não teria conseguido me curar, assim, sabe? E poder transmitir essa mensagem aqui para vocês sobre valor. Inclusive Doce Autoestima, né, que tá aí na descrição para quem quiser ver todo esse babado que eu tô contando. Só que eu conto de forma mais engraçada para não ser tão trágico, né? Seria trágico se não fosse cômico. Tá aí na descrição para você, Doce Autoestima, a maior história de amor da sua vida, tá escrito assim, não clica aqui, é lá. Se você é curioso, então pode clicar, é lá. E você vai entender como é que eu cheguei, né, nessa história toda de Doce Autoestima, por que eu escrevi o livro também, eu conto dessa história, né, desse depoimento mais lá. Mas principalmente porque eu queria entender quanto eu valia, quanto eu valho, sabe, para as pessoas. Por que eu dou tanto e não recebo nada? Então, dessa história, dessa vontade que eu tive de mudar a vida da menininha, né, como eu falo, mudar a minha própria vida, é que esse livro nasceu, é que a nossa história nasceu. Então,
o que eu posso dizer para você que está aqui ainda me assistindo é que se você em algum momento já passou por isso, e é muito difícil, gente, é muito difícil. As pessoas julgam você, eu sei. Elas não entendem o que você está passando porque elas nunca passaram por isso. É por isso que eu sou terapeuta hoje e trato os meus consulentes com tanto carinho. Porque as pessoas que julgam você, elas não sabem o que é, gente. Só quem já esteve nesse lugar de sentir que a alma não quer mais permanecer é que vai entender o que eu tô falando. Se você nunca passou, não, já tive ansiedade, você não sabe o que é isso. Não, passei um final de semana sem dormir, você não sabe. Porque é uma coisa desesperadora. É assim. Mas se você passa por isso, se você sente isso no seu coração e em algum momento quis desistir, eu digo para você, não desista. Não desista porque apesar das pessoas julgarem você de vítima e apesar de ser muito difícil, ninguém se importa. E se você não se importar, ninguém vai se importar. E é justamente por isso que eu fiz essa promessa para a menininha. Porque eu olhei para ela e falei assim, eu sei que ninguém se importa. Eu sei que ninguém liga pro fato de você estar aqui sofrendo, querendo quase tirar a própria vida, porque ninguém nunca olhou para você, porque ninguém nunca se importou com você. Mas eu me importo. Que eu vou fazer por você, eu vou fazer por nós duas o que precisa ser feito. Eu vou fazer por nós duas aquilo que ninguém nunca fez. E o que eu posso dizer para você, tanto como pessoa que já viveu isso, como terapeuta, é que ninguém vai fazer se você não fizer. Se você não tiver um motivo que te faça querer lutar por você, pela pessoa que você vê no espelho, mesmo que seja para inspirar outras pessoas, mesmo que seja, não faça por mais ninguém a não ser por você. Se você não tiver um motivo para isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai se importar. Então faça por você. Faça porque é especial. Aquela mesma dedicação que talvez você já empenhou para tantas pessoas, comece a fazer por você. A mesma dedicação que você deu para seu marido que foi embora e te traiu, a mesma dedicação que você deu para sua esposa que foi embora e te traiu, a mesma dedicação que você já deu para mãe, para filho, para vizinho, para periquito, para papagaio, que nunca te deu atenção, que nunca valorizou, comece a fazer por você. Comece a tirar os seus sonhos da gaveta. Comece a tirar os seus livros, né? Tira seus livros da gaveta. Esse livro são 30 anos de história escritas em 500 páginas. Não é figurinha não, gente. Até tem umas figurinhas, mas são 30 anos escritas em 500 páginas para inspirar você a não desistir. Para falar do caminho que eu e a menininha encontramos para acender a luz. E a luz é o valor que você tem, que muitas vezes talvez até você não enxergue o quanto você vale. Mas se você não procurar, eu também não enxergava. E para mim foi muito difícil enxergar
o meu próprio valor, entender o meu próprio valor. Mas foi assim, buscando, estudando, conhecendo a natureza humana, compartilhando sobre os meus causos de amor, que eu adoro fazer isso, é que eu consegui acender a minha própria luz, saber quanto eu valho, saber que eu não podia mais continuar entregando tanta dedicação para quem não se importa. E às vezes é difícil ir embora. Ou às vezes é difícil que o outro tenha ido embora, mas às vezes o melhor que você faz é aceitar. É aceitar que naquele momento foi o que tinha que ser, mas que tem muito mais lá fora para você. Talvez outro relacionamento, talvez outra oportunidade de trabalho onde você vai ser mais reconhecido. Tantas outras coisas. E tomar essa decisão de aceitar e escolher seguir em frente, mesmo triste, mesmo chorando, é o melhor caminho. Porque lá na frente você vai ver que foi a escolha certa. Você vai saber que era o que tinha que ser naquele momento, mas também você vai começar a descobrir, se você ainda não sabe, que você merece mais, que você vale mais, que você é especial, que você é digno de receber mais do que você recebeu até aquele momento. Mas você não vive o mais se você não deixa para trás aquilo que te diminui, aquilo que te desvaloriza, aquilo que não faz sentido. Então, o que eu posso dizer é tenha coragem de não desistir. Tenha coragem de fazer por você. Se amar. Olhar no espelho. Como eu faço esse movimento sempre. De olhar no espelho e praticar isso. Praticar o dizer para mim mesma: vale a pena, por você que eu faço isso, por você que eu acordo todo dia, por você. Então eu espero que essa história, né, doce autoestima, tá aí na descrição. O link para você tá aí. Não clique, é lá. Não clique, é lá. Pode clicar. Confia. Descubra essa história romântica, trágica. Precisa de acompanhamento terapêutico? Meu e-mail tá na descrição para você. Venha conhecer meu trabalho. Tenho certeza que você vai se apaixonar pela nega magrinha. Hoje foi um vídeo meio triste. Não é triste, né? Mas é uma minha história de vida, de superação, de inspiração. E às vezes a gente fica meio emocionada. Eu sou dessas, eu choro. Eu choro até nas sessões com meus consulentes. Então, vem chorar junto. Sem problema nenhum. Eu sou um coração assim, aberto. Puxa-orelha também. Titi é meio brava às vezes. Mas sempre com o coração aberto para te receber e trazer a melhor orientação para você, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha se inspirado com essa história. Me conta a sua história nos comentários, que eu vou adorar saber. Compartilhe. Conhece alguém que já quis deixar essa vida, sair do corpo? Já passou por tantos abandonos e situações? Manda esse vídeo, tenho certeza que vai inspirar essa pessoa também. E no mais, vídeo aqui sempre, eu ainda não sei a frequência, mas vou estar por aqui sempre. A gente se vê. Um beijo grande. Fui.